Olá, pessoal, tudo bom? Enfim, essa é a nossa 28ª semana, continuando aí a, as nossas aulas, cuja ideia é traçar um pano de fundo para o que a gente quer conhecer de uma maneira mais aprofundada, que é a relação entre filosofia da mente e inteligência artificial. Nós vamos hoje conhecer na última semana nós trabalhamos um pouquinho sobre o funcionalismo e hoje nós vamos conhecer a segunda e talvez a mais importante teoria a respeito do comportamento, que busca conhecer o comportamento humano, que é o behaviorismo, tá? O behaviorismo é uma teoria que vai surgir ali pela segunda década do século passado, 1913, mais ou menos, a partir dos estudos do John Watson. E o que visa, né? Que o John Watson interessa, né? Ele vai buscar trabalhar a psicologia a partir de critérios científicos. Então, nós vamos encontrar também no behaviorismo traços, né, muito comuns à sociologia, especialmente à sociologia do Comte, certo? E também do positivismo lógico, que é uma influência sociológica também. Então, qual que é a ideia desses pensadores? É a partir da influência dessas também ciências novas que vão surgindo aí entre o século XIX e o século XX, buscar reconhecer ou conhecer o modo de ação humana a partir de critérios científicos. Esses critérios científicos, então, influenciados pelo Círculo de Viena, possuem, né, aí alguns pontos importantes, que é a matematização, a experimentação, a demonstração, também a observação, visto uma vez que a observação ela se torna um passo fundamental, um aspecto fundamental e importante para a teoria behaviorista, tá? Então, por conta dessa dinâmica, o behaviorismo ganha adeptos no mundo todo, nos Estados Unidos de uma forma significativa. Outra influência também para a teoria behaviorista é a filosofia. Por quê? Porque a filosofia, quando o behaviorismo ele busca conhecer o comportamento enquanto coisa em si mesmo, é um aspecto filosófico, é conhecer o todo, a totalidade, certo? Então, todo psicólogo que se debruça na busca da compreensão e de estudos dentro da linha behaviorista, ele vai, né, de um certo modo, lidar com questões filosóficas e questões sociológicas, né? O Watson, ele chega a ressaltar em determinado momento a importância, né, da observação e, inclusive, ele chega a dizer que o que importa mesmo para a sua perspectiva behaviorista é o consenso ou a concordância entre os observadores, tá? Por outro lado, o behaviorismo, ele também não tem só uma linha, um modo de buscar compreender o comportamento. Se por um lado o Watson, que é o primeiro precursor do behaviorismo, ele mostra-se indiferente na questão de existir ou não mente, porque também essa questão está em voga nesse momento, né? A mente existe, e se ela existe, quais são os critérios para que eu possa demonstrar a sua existência? O Watson não entra nessa querela, ele não tem interesse disso, ele diz que ele é indiferente, e ele está defendendo a teoria dele, ele diz em determinadas obras, para o behaviorismo é indiferente se a mente existe ou não.
É como a química se comporta em relação ao alquimista. Não tem, né, para ele nenhuma importância. Ele nega, ele não chega, né, então, a negar se existe ou não a mente, mas ele nega que possamos estudar a mente. Ele não nega a mente, se existe ou não, mas ele nega a possibilidade, a viabilidade do estudo da mente, para acreditar que a mente possui um caráter de inacessibilidade. Como que eu vou? Para eu estudar determinado instrumento, eu preciso acessá-lo. E isso, para o behaviorismo de Watson, que nós vamos conhecer como behaviorismo clássico ou metodológico, é impossível, é impraticável, certo? Por outro lado, nós temos um outro importante behaviorista, esse que vai ter grande influência também, tal como Watson, que é o Skinner, tá? O Skinner, diferente do Watson, ele chega a traçar a ideia de que a mente não existe, ele é definitivo, né? Ele fala não, né? Não existe mente. Para ele não existe essa possibilidade de um dualismo, né? Um mundo externo, um mundo interno. Para ele há uma única coisa, certo? Existe uma interatividade no comportamento, então, de um modo em que não há possibilidade que exista a mente. Outra coisa que vai divergir também, essa posição do Skinner, que fica conhecida como uma posição radical, então aí nós vamos ter, né, uma posição metodológica, que é a do Watson, e a posição radical, que é a do Skinner, é a ideia de que sobre a existência, né, o modo em que eu respondo às coisas. Então, vamos fazer aqui um exercício mental. Para o Watson, por exemplo, né, o modo, o registro que eu tenho, que as coisas estão no ambiente no qual eu estou, certo? E essas coisas estão interagindo comigo. Então, por exemplo, estou sentada numa cadeira, né? Estou sentada, então existe uma cadeira, essas coisas. Não é pelo fato do modo em que eu me comporto em relação a essas coisas, mas pelo como modo que essas coisas compartilham também com outros. Então, de uma certa maneira, o que o Watson está querendo dizer é que a existência das coisas são provadas não por mim, mas pelos outros, né? Eu vejo as coisas porque os outros também veem. Então, esse compartilhar é uma evidência do existir. Por outro lado, né, por isso é interessante que nós, quando vamos estudar o behaviorismo, tenhamos esse cuidado de não generalizar, porque o pensamento, ele varia o modus, né, de pensar como se dá essa relação do indivíduo com o meio, que resulta no que a gente pode chamar, assim, de uma forma grosseira, de comportamento, ele varia de acordo com os estudiosos do behaviorismo. Então, o Skinner, ele já tem uma posição radical, por isso ele vai ser conhecido, né, como o defensor de um behaviorismo radical. Para ele, a evidência da existência dos
móveis, das coisas, dos objetos nesse ambiente não é o outro, não é o compartilhar do outro sobre esses objetos, né? É eu mesma, é o modo, é o meu comportamento em relação a isso. Então, se eu estou sentada aqui, é porque é uma cadeira, é um banco, né? Por que Skinner chega a essa postura? Ele é muito mais influenciado pelo pensamento, pelo positivismo lógico, do que o Watson. Então lembre, né, o positivismo lógico ele tem uma grande influência da física, da matemática. Então ele, assim como Newton, Einstein, observa e organiza o mundo dentro de uma relação de tempo e espaço, certo? É da mesma maneira que ele vai negar, né, a possibilidade aí da mente. Então, esses dois, né, pensadores, e há um terceiro que a gente pode depois incluir nas nossas próximas discussões, mas eu quero destacar esses dois, que é o Pavlov, vão conceder importantes observações para a composição dessa que vai ser, né, uma ciência do comportamento. Então, o behaviorismo, visto de um modo geral, né, uma maneira lata, ele vai dedicar aos estudos e às interações entre o indivíduo e o ambiente, entre as ações do indivíduo, tá? E o ambiente. Daí, tá? Nós encontrarmos alguns conceitos dentro do behaviorismo, como estímulos, respostas, outras como condicionamento, né? Então, comportamento operante, que é o modo em que o sujeito se comporta diante de uma interação com o meio, e a famosa, né, caixa de Skinner, que o Skinner mesmo não chama essa operação, onde tem lá, né, um animalzinho que por sua vez é um ratinho, em que ele recebe alguns estímulos para beber água e então feita observações do modo em que ele responde, interage com esse ambiente no qual ele está e que ele responde esses estímulos. E dentro dessas perspectivas de estímulos, nós vamos ter aí a concepção também de reforço, né? É o modo em que eu sou estimulado, eu respondo e eu espero alguma coisa. Então, há um reforço, é toda consequência seguida de uma resposta. Então, o reforço ele pode ser positivo, quando aumenta a probabilidade futura da resposta que produz, né? E ele também pode ser negativo, que é o quê? O seu contrário. Ele remove, certo? A resposta ou simplesmente atenua. Então, é um tipo de reforço negativo. Então, esses conceitos, reforço positivo, reforço negativo, estímulo, resposta, que mais, né? Comportamento operante, que mais que a gente pode pensar, né, a respeito disso? Hábitos, né? Leis comportamentais. Vão montar o que a gente chama de leis comportamentais, certo? Que é pautado nessas observações, tendo sempre ali, né, a observação como algo fundamental para isso. E nós vamos então fazendo uma espécie de um mapa de projeções, certo? De possíveis comportamentos diante de possíveis estímulos.
Lembrando sempre, e é sempre importante enfatizar, né, que o comportamento de uma pessoa, ela é muito mais controlado pelo ambiente e pela genética do que pela própria pessoa. Essa é uma perspectiva do behaviorismo. Então, que a pessoa é controlada mais pela genética e pelo ambiente do que pela própria. Nós podemos levantar aí algumas problemáticas disso, certo? Mas, por outro lado, se nós negarmos isso, nós vamos ter também problemas em refutar a ideia de que o controle é algo vital para a vida. O homem, o ser humano e a natureza, ela está sempre, né, trabalhando nessa lógica do controle para que haja um melhor desempenho, uma certa eficiência, né? Então, claro que como humanista há uma crítica tremenda a respeito dessa concepção de, né, pensar no controle do comportamento do homem. Tá? Nós temos aí autores importantíssimos que vão refutar essa perspectiva. Foucault é um deles, né? Mas, segundo o behaviorismo, o controle é uma espécie de lei, certo? Até mesmo uma lei da vida. Nós respiramos, há um controle respiratório, né? Quanto melhor nós controlamos a respiração, melhor respiramos, da reprodução. E outra coisa que o behaviorismo vai problematizar é que o controle não é uma fase, não é algo que passa, né? Essa ideia do controle, uma vez que nós formos contra, segundo os mais enfáticos behavioristas, né? O que vai mudar são as formas de controle, tá? As condições controladoras mudam, mas o controle sempre está posto de alguma maneira. Então, aqui, né, com essa aula, a gente tem aí, claro, junto com o material teórico que está lá e o nosso encontro online também, na nossa segunda aula, nós vamos tentando compreender um terreno que possa servir para nós, para caminharmos rumo aos primeiros passos para pensar em uma sociedade controlada a partir da inteligência artificial e de que modo, quais os instrumentos que vão sendo utilizados para que isso tenha certa eficiência e também, né, objetivo, certo? A gente se encontra na segunda aula nossa da semana, que é online. Beijo para vocês.